Pronto, aqui. Então, só vou repetir aqui, tá bom, Paulo? Lê aqui, ó, verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E ouvi depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. É interessante, essas figuras de linguagens, esses símbolos aqui, né? Eles querem nos transmitir alguma coisa mais clara. Eu vou trazer uma possibilidade de interpretação. Não estou dizendo nem que é a única e nem que é a mais correta, mas uma possibilidade de interpretação, né? Nesses símbolos, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. É bem possível que essa revelação aqui para João, esses termos que escreve, é que a partir então dessas orações, a partir dessa intercessão, Deus está então entrando com uma ação efetiva sobre a terra, né? Vozes, talvez algo de fato audível, né? Trovões, algo de fato que vai ser, aliás, vozes, algo entendível, né? Inteligível. Trovões, algo audível. Relâmpagos, algo visível. E terremotos, algo físico. A ação de Deus, possivelmente, né? A gente pode aqui extrair, melhor dizendo, aqui desses termos aqui, extrair de fato essas ações de Deus como sendo algo que será tão claro, tão intenso, tão inequívoco, que haverá mesmo a percepção, a audição, a visão, né? A questão do sentir mesmo, a questão do terremoto. Então a ação de Deus na Terra será inequívoca, né? E a gente percebe aqui que fecha-se então o sétimo selo. E aí vai começar agora a execução, como eu disse, através das trombetas. As trombetas serão anúncio daquilo que irá acontecer e acontecimento parcial, né? Ou seja, aqui a gente não está falando de uma escala mundial. A gente não está falando de uma ação de Deus em toda a terra, né? Deus ainda irá trazendo gradualmente um juízo, sempre no intuito de que as pessoas reconheçam e tenham chance de se arrependerem a partir então dessas ações de Deus. Semelhante o que Deus fez lá no Egito das 10 pragas, né? Não houve lá? Deus não foi dando sinais, né? As 10 pragas são sinais para que Faraó se arrependesse, para que as pessoas reconhecessem. Chegou um tempo que isso não foi suficiente, e aí Deus trouxe então a execução do juízo, que foi a morte do filho de Faraó, né? E do próprio Faraó e aquele povo todo lá que não deu ouvido a Deus, apesar de todos os sinais claros, coisas extraordinárias, né? Deus estava agindo a partir da natureza, algo assim assustador, mas isso não foi suficiente. Por quê? Quem endurece o seu coração, não há milagre, não há coisas extraordinárias que façam com que ele retorne, né? Com que ele se volte a Deus. O coração é tão empedernido, é tão incrédulo. E é interessante assim, a gente até do Faraó, né, dessa época, a gente vê que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Deus endureceu o coração de Faraó porque ele já tinha rejeitado Deus, né? Então ele já tinha rejeitado Deus, já tinha se recusado a aceitar aquilo. Ele disse, não, Deus sou eu aqui nesse negócio. E aí, com o coração empedernido, o Espírito Santo ele não viola, ele não estupra, ele não arromba, ele não quebra a muralha, né? Então esse convite de Deus é sensível, e Deus, pela sua compaixão, ele vai usando todos os recursos, mas para esse incrédulo a tal ponto que ele rejeita mesmo, né? Ele rejeita Deus, e aí o convite de Deus é sempre amoroso, é sempre de uma maneira que a pessoa, pela consciência, pelo entendimento, possa entender quem é Deus, quem é que o está chamando, e assim receba o Evangelho em seu coração. Então vamos partir no verso 7, a partir do verso 7, aliás, bora lá? Caindo, não, ainda tem um tempo aqui, a gente ainda segue aqui. O verso 7, então, começa agora os juízos de Deus, né? Esses juízos de Deus efetivos. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então olha a expressão, Paulão, e os demais irmãos, né? Terça parte, ou seja, é fragmentado aqui, né? Terça parte.
O que seria esse fogo, ou essa saraiva com fogo misturado, né, e com sangue? Possivelmente serão fenômenos da natureza. Nós não sabemos exatamente se serão meteoros, meteoritos, né, em chamas invadindo a Terra. A gente não sabe se isso serão raios, relâmpagos mesmo, né, que atingem aí porque a gente está falando, o texto fala aqui das árvores, né? Está falando da erva verde, ou seja, da vegetação, né? Então a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe é que de fato isso acontecerá literalmente, ou seja, essa ação de Deus visível sobre parte. E aí a gente está falando aqui de erva, de árvores. Isso diz respeito aos alimentos, né? Aos alimentos. Então o juízo de Deus será de fato a destruição até em parte, não só dos alimentos, mas nós dependemos inclusive da vegetação para que a gente tenha o oxigênio. Isso aí é aprendido lá no 5º ano, 6º ano, né? A fotossíntese, a questão das árvores pegar o gás carbônico, né? E tal, aquela coisa toda. Então a gente percebe que os juízos de Deus vão minando a vida aqui na Terra. Olha que coisa interessante. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Olha, primeiro foi na erva, nas árvores, agora no mar. Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Olha que coisa interessante. E aí a gente percebe, também a gente não sabe, mas possivelmente esse monte ardendo em fogo também pode ser um meteoro caindo no oceano, né? Ou em alguns oceanos aí. Então, muita vida marinha, que também faz parte da nossa alimentação, né? A vida marinha, ela também será morta. Muitos navios serão, de fato, afundados. Aqui parece que a gente vai ter uma espécie de tsunami. Não será pelo terremoto, as placas tectônicas lá no fundo do oceano, mas aqui de cima para baixo, né? Ou seja, imagina aí, não sabe a dimensão desse negócio, mas imagina aí um meteoro absurdo caindo dos mares, a onda que isso causará, né? E com certeza isso aí deve atingir, pode ser que atinja também aí a terra, né? Ou seja, ali beirando, né, as cidades e as pessoas que vivem. Aliás, eu vivo aqui acho que a 500 metros da orla do mar, mas eu não vou estar aqui não, em nome do Senhor Jesus. Coisa boa. Isso. Isso, mano. Depois eu vou te mandar umas fotos boas aí que você vai gostar. Vamos lá, Paulo. Voltar aqui para o verso 10. Verso 10 é a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto é aquilo que é amargo, né? Então é possível que também as águas potáveis, tá certo? As águas potáveis, a gente não está falando de mar, não, né? A água que não é potável, a água do mar é salgada, não é potável. A gente está falando aqui, e o texto está falando que haverá também, de alguma maneira, um prejuízo nos rios e fontes das águas. Então a água potável será escassa nesse tempo. Imagina, alimentação bem pouca, pessoas morreram pelas doenças, né, pelas pestes, morreram pela fome, porque de fato o alimento será escasso, a água será escassa, água potável. Olha que assustador aqui, olha como o negócio vai se afunilando, vai se estreitando, né? Então, o verso de número 10 e 11, na terceira trombeta, é o anúncio do juízo de Deus, né, já minando aí a vida pela comida, pela bebida. E aí vem o verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então olha que coisa interessante.
fala-se aqui que o Sol, as estrelas e a Lua, de alguma maneira, sofrerá uma alteração que a terça parte do dia não dará luz, ou seja, escuridão total. Imagina só, a terça parte do dia, nós temos 12 horas, né, da luz do dia? 12 horas. Então, se nós temos 12 horas, a terça parte, 4 horas do dia serão escuro, breu. Também diz que a terça parte do dia, né, não brilhar semelhantemente à noite. Então também nós temos a Lua, que é o que nos traz aí também a iluminação. Sem a Lua, embora nós temos aqui a iluminação artificial, mas a Lua ela também tem essa parte aí da iluminação. Ou seja, nós teremos aí mais ou menos apenas 8 horas de claridade em 24 horas. 8 horas aproximadamente, ou até menos, talvez até 4 horas. A questão é que haverá, quando à noite, imagina o cenário, a gente precisa entender um todo, né? O porquê, qual será o prejuízo de, por exemplo, nós não termos a luz do dia. Nós sabemos que à noite se dá muito mais os crimes, os assaltos, né? A dificuldade. Exato, então, e vai aumentar não só por esse cenário propício para o criminoso, mas também haverá fome, haverá um ambiente de muita violência. Esse mundo se tornará um caos, é algo assustador, né? Então a gente está vendo um cenário aqui assustador, o negócio não é brincadeira, né? Algo assim muito complicado mesmo. E aí é interessante que aqui a gente tem o quarto anjo, olha a Terra como está, a terça parte, né? Como que já está muito complicada. Então a violência, se hoje a violência ela assusta, se hoje nós temos milhões e milhões de pessoas assassinadas, mortas através de latrocínio, do homicídio, seja ele passional ou não, aqui isso vai se intensificar muito mais, né? Por conta de todo esse contexto que a gente está presenciando aqui. E esse quarto anjo ainda diz assim, olha, ele voa no meio do céu, né? E ainda ele diz assim, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de vir. Ou seja, ele diz assim, ó, tá ruim agora o negócio ficou complicado, mas ainda aqueles que estão escapando da morte, né? Seja da morte, da fome, da doença, da criminalidade, do que quer que seja, eles ainda vão sofrer muito mais, porque esses 3 anjos que virão anunciará coisas ainda mais horrendas. Olha que coisa terrível, né? Então já está um caos a Terra. Isso aqui já está assustador. Mas calma que não acabou. O juízo de Deus só está começando. Porque nós vamos estudar na próxima aula, Paulão, se Deus quiser, essas 3 últimas trombetas e já vamos entrar nas taças, que aí é o derramar da ira de Deus de uma maneira plena, tá certo? Então, se Deus quiser, na próxima sexta-feira nós estamos juntos de novo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.